Hoje vamos gravar a nossa videoaula de abertura da disciplina de Introdução à Programação para o curso de Sistemas para a Internet. Sou a professora Eveline Sá, fiz doutorado em Engenharia Elétrica e Computação, com área de concentração em Informática na Educação pelo ITA, em São José dos Campos, São Paulo. O mestrado eu fiz aqui na UFMA, junto com a graduação também em Ciência da Computação. Sou professora do Departamento de Informática aqui do IFMA, do Campus Monte Castelo. Pesquiso nas áreas de jogos educacionais, engenharia de software e interação humano-computador. Sobre a disciplina, Então, essa disciplina de Introdução à Programação, ela propicia a aprendizagem sobre lógica, algoritmo e suas estruturas aplicadas na programação de computadores. Esse tipo de conhecimento que vai ser abordado nessa disciplina, ele permite ao aluno desenvolver uma fundamentação base para que ele possa elaborar programas em diversas linguagens. Então, o que você aprender aqui, você vai poder depois aplicar no uso com a linguagem C, aplicar com a linguagem Java, aplicar com a linguagem Delphi e assim entre outras. Por isso, essa disciplina é tão importante no curso. A aprendizagem da programação requer prática, alcançada com a realização das atividades e dedicação disciplinada. O que eu quero dizer com isso? É que você aprender a organizar um programa, que no caso é uma etapa anterior, que é chamada de algoritmo, você pode aprender a sintaxe, pode aprender as estruturas, pode aprender os conceitos, mas se você não fizer a prática do desenvolvimento, a prática do exercício, para aprimorar esses conteúdos, para assimilar esses conteúdos, você não consegue avançar de uma forma mais eficaz na disciplina. Então, o segredo da disciplina é a prática em si. A ementa da disciplina. Nós vamos ver algumas noções de lógica, depois conceito de algoritmo, linguagem de programação e programa, o processo de desenvolvimento de algoritmos e programas, conceitos de tipos de dados, constantes, variáveis, operadores, sendo estes aritméticos, relacionais e lógicos, expressões que se baseiam nesses operadores, atribuição, comandos de entrada e saída, estrutura de controle, sequencial, seletiva e repetitiva, representações gráficas e textuais de algoritmos, funcionalidades básicas de uma linguagem de programação, implementação de algoritmos em uma linguagem de programação, que no caso nós vamos estudar a linguagem C, e algumas estruturas de dados básicas chamadas de vetores e matrizes. O objetivo da disciplina: desenvolver programas de computador para problemas propostos utilizando a noção de algoritmos e raciocínio lógico e estruturado. Conteúdo da unidade 1. A unidade 1 é a que tem um pouco mais de conteúdo, é a que tem mais conteúdo, porque ela envolve a parte de conceituação básica. Aqui a gente vai ter que entender e trabalhar os conceitos básicos que estruturam o desenvolvimento dos algoritmos em si. Então, a gente vai aprender um pouco sobre noções de lógica, os conceitos sobre algoritmo, linguagem de programação e programa, o processo de desenvolvimento de algoritmos e programas, como se dá esse desenvolvimento, representações gráficas e textuais de algoritmos, conceito de tipos de dados, constantes, variáveis, operadores, e expressões, atribuição, comandos de entrada e saída. O que se destaca na unidade 1, principalmente, os conceitos de algoritmo, linguagem de programação e programa. Entender o conceito de algoritmo e sua relação com a programação é fundamental para a aprendizagem desta disciplina. Saber a dependência entre algoritmo e programa, bem como programa e linguagem de programação, favorece o desenvolvimento das atividades práticas. Porque assim você vai conseguir entender como é que eu organizo as estruturas que formam o algoritmo, o que é um algoritmo, a relação do algoritmo com um problema do mundo real, que depois vai se transformar em um programa que representa esse problema do mundo real, que representa a solução para esse problema do mundo real. Então, é interessante que você entenda essas etapas. E para que você possa transformar um algoritmo em programa, você precisa do que a gente chama de linguagem de programação. Ainda na unidade 1 se destacam os conceitos de tipos de dados, constantes, variáveis, operadores.
sendo esses aritméticos, relacionais e lógicos, expressões, atribuição, comando de entrada e saída. A identificação das variáveis e seus tipos de dados de um problema a ser resolvido computacionalmente é o passo inicial para desenvolver algoritmos, no que se refere à especificação de comandos de entrada, saída e atribuição. Bem, ainda há pouco eu falei sobre desenvolver um algoritmo para um problema do mundo real. Bem, quando você trata de problemas, você normalmente precisa identificar os seus dados, né, os dados daquele problema, as informações sobre aquele problema. E essas informações, esses dados, elas precisam ser representadas dentro do computador, dentro do que a gente vai transformar em programa. Então, esse conteúdo é essencial para que você possa saber identificar esses dados e representá-los dentro de uma linguagem de programação futuramente. Esses dados, eles vão poder ser manipulados. E aí é onde entram os operadores, né? Eu posso somar dados, eu posso relacionar, ou seja, comparar um dado com o outro, se um é maior ou menor que o outro, em termos de valores. Se um no caso dos operadores lógicos, eu posso verificar se uma sentença é ou não verdadeira, se uma condição é ou não verdadeira, é ou não satisfeita. Tá? No caso dos comandos de atribuição, é o comando que é utilizado para que você possa receber valores, atribuir, né, setar valores para uma determinada variável. E os comandos de entrada e saída são aqueles que recebem os dados para que possa ser feito algum processamento e são lançados esses dados, que são os dados de saída, que normalmente costuma ser o resultado desse processamento. Mapear o problema logicamente em termos de expressões e operadores lógicos, relacionais e aritméticos é essencial para se construir algoritmos, por consequência, programas de computador. Então, assim, entender como o problema que você está querendo desenvolver um algoritmo funciona e fazer esse mapeamento em termos de dados e expressões, né, bem como comandos de entrada e saída, é que vai, de certa forma, estruturar todo o programa que você vai desenvolver. Conteúdo da unidade 2. No caso da unidade 2, ela já é um pouco mais específica, né? Nós vamos trabalhar algumas estruturas de controle. Nós temos 3 estruturas, a sequencial, seletiva e repetitiva. E vamos ver algumas funcionalidades básicas da linguagem de programação. As estruturas de controle, né? Temos a sequencial, seletiva e repetitiva, né? O conjunto de estruturas de controle é usado para organizar e especificar a solução computacional para o problema proposto, através de blocos de comandos que são executados sequencialmente, sob condições que definem a seleção ou a repetição de instruções que formam o algoritmo elaborado. Então, vocês vão aprender como é que se estrutura o sequenciamento de programa, como é que se estrutura, o que se utiliza para definir uma seleção, né, a seleção de blocos dentro do programa, que é através da estrutura seletiva ou condicional, e dado um determinado bloco de programa, a gente precisa repeti-lo. Então, a gente vai aprender como é que se faz para repetir um determinado bloco de instruções de um programa, sem precisar que você reescreva ele diversas vezes. Conteúdos da unidade 3. Implementação de algoritmos na linguagem de programação. Bem, nessa unidade, nós vamos pegar alguns exemplos de algoritmos que vocês já devem ter desenvolvidos na unidade 2 e transformá-los para uma linguagem de programação, que no caso vai ser a linguagem C. E daí você vai começar a ter acesso às estruturas básicas dessa linguagem. Logo em seguida, nós vamos trabalhar as estruturas de dados homogêneas, que são chamadas de vetores e matrizes. Então, implementação de algoritmos na linguagem, né? Implementar o programa algoritmos é transcrever o algoritmo em código-fonte com o uso de uma linguagem de programação, que no caso é o C. Para tanto, é necessário saber usar o ambiente de programação, que é o code blocks, que é o ambiente que nós vamos usar, ter o algoritmo desenvolvido com pseudocódigo do que será o código-fonte, né? Então, essas duas coisas são importantes, tá? Então, por isso que eu quero utilizar os exemplos que nós já desenvolvemos na unidade 2 para aplicar aqui essa primeira experiência de transformar o algoritmo que foi feito em pseudocódigo em um código-fonte próprio da linguagem de programação. Estrutura de dados homogêneos, vetores, matrizes.
As estruturas de dados homogêneos são usadas quando a solução para o problema requisita o uso de coleções de variáveis ao mesmo tipo de dado. Por exemplo, as notas de alunos, N1, N2, até N50, que seriam 50 alunos, os horários de uma sessão de cinema, filme 1, horário 1, filme 2, horário 2, filme 3, horário 2, nomes de funcionários, João, Ricardo, Clara, etc. Ou seja, quando eu tenho uma coleção de informações que são do mesmo tipo, ou seja, no caso das notas, eu tenho todas essas notas, cada uma dessas notas, elas são do tipo, elas permitem receber valores do tipo real. No caso do cinema, permitem receber valores mistos aí. Caso eu vou ter o nome do filme e o horário do filme. Ou no caso dos funcionários, permite receber valores do tipo caractere, que representam aí o nome de uma pessoa. Então a gente vai aprender como manipular essas informações, tá? E como inseri-las dentro de um algoritmo. Nós vamos ter também a atividade presencial, né, que vai consistir de 3 etapas. A revisão sobre os conteúdos necessários para as etapas 2 e 3, que eu vou descrever a seguir. Então, essa revisão, ela vai fazer um overview sobre os conteúdos mais importantes, vamos dizer assim, principais, né, que vão subsidiar as etapas 2 e 3 para que você possa desenvolvê-las, né. No item 2, a familiarização com o ambiente de programação e demonstração de exemplos práticos, vocês vão entender como se dá o ambiente, quais são as funcionalidades básicas desse ambiente, tá? Será demonstrado alguns exemplos práticos, no caso, alguns algoritmos que vão ser transformados em programa a partir da linguagem de programação, ou seja, do ambiente de programação que você está utilizando. Na etapa 3, é a implementação dos algoritmos. Então, nós vamos pegar exercícios e exemplos, tá, que foram desenvolvidos na unidade 2 e vocês vão implementar em prática. A título de conhecimento, assim, em termos da primeira videoaula de abertura, é interessante começar a explicar um pouco dos conteúdos principais, né, o que dá base para todos os outros assuntos que vão ser abordados. Então, já que a meta dessa disciplina é introduzir vocês na programação de computadores. Então, mas o que é programar? É determinar uma sequência de instruções, tal que, a partir dos dados de entrada, seja obtida a saída por meio de sua execução. Então, eu vou estruturar uma sequência de comandos ou instruções, certo? Que vão receber um conjunto de dados de entrada e que, a partir dessa estruturação, da forma como ela foi desenvolvida, eu vou ter uma saída. A execução dessas instruções é que vai me possibilitar essa saída. Então, o programa, programar é determinar essa sequência de instruções, só que já dentro de um ambiente de programação. O que é uma instrução? É uma informação que indica uma ação que deve ser executada. Instruções são geralmente representadas por verbos. Então, por exemplo, pule, some, vire à esquerda, escreva, etc. Então, isso é uma instrução dentro de um algoritmo que depois vai virar uma instrução dentro de um programa. E o que é um programa? É a sequência de instruções que irão manipular os dados de entrada em dados de saída, visando solucionar um problema. Observe que programar é criar essa sequência. Então, e o programa é o quê? Nada mais é do que a sequência criada, a sequência de instruções criadas. Tá? E elas visam solucionar sempre um problema. É sempre uma situação onde você precisa transformar a solução desse problema, representar a solução desse problema de forma computacional. Dados de um programa, né? Ao tentar resolver um problema, devemos identificar alguns dados que auxiliarão na sua resolução. Por isso, nós temos 2 tipos de dados. Os dados de entrada, que dão suporte à solução do problema, que é o ponto de partida, e os dados de saída, que são os resultados esperados após a solução. O que é o problema? Vamos exemplificar o que seria um problema, né? Um exemplo. Deseja-se calcular a média de um aluno e dizer se ele foi aprovado ou reprovado. Então, isso é uma situação do mundo real que constantemente ela ocorre, né? Então, quais seriam os dados de entrada desse problema? As notas do aluno. Quais seriam os dados de saída? Seria a situação do aluno, aprovado ou reprovado.
Um outro dado de saída seria o valor da média dele, né? A média de aprovação dele seria um outro dado de saída. Então, os dados de entrada são processados, ou seja, realizamos diferentes operações sobre eles, de modo a obter a saída como resultado. Um outro exemplo, cálculo da equação de segundo grau, né? Vamos pensar que eu teria uma equação, 10x² mais 2x mais 4 igual a 8. E quais seriam as instruções pertinentes a esse exemplo? Calcule delta igual a B2 menos 4AC, analise delta, para saber se ele é maior que zero, menor que zero, igual a zero. Calcule as equações x1 e x2. Quais seriam os dados de entrada? A, B e C, que são dados extraídos da equação, e quais seriam os dados de saída? X1 e x2, que são os dados calculados a partir da equação. Eu também tenho aí dados como, por exemplo, o delta, né, que vai ser também calculado, e ele pode ser requisitado como dado de saída, ou ele ser apenas um dado auxiliar que foi necessário ao processamento. E algoritmo, né? É a técnica utilizada para representar as instruções organizadas logicamente para solucionar problemas. O algoritmo é um passo anterior ao programa, né? E normalmente ele é desenvolvido, existem na verdade várias representações de algoritmos, mas a gente vai utilizar o que a gente chama de pseudocódigo. É uma das formas de representação e ele utiliza de palavras reservadas e tem um vocabulário próprio, mas é muito próximo da nossa linguagem natural. Bem, agora vocês vão acompanhar as atividades da abertura, né, da aula de abertura. Será exposto um vídeo onde ele apresenta os conceitos básicos sobre lógica e programação e algumas aplicações e exemplos. Depois vai ser exposto o segundo vídeo, onde ele apresenta as noções básicas sobre algoritmo, conceituação, aplicação e exemplos, né? Depois de assistir esses dois vídeos, vocês vão ter um momento para debate sobre os assuntos tratados nos vídeos. Em seguida, já no outro turno, vocês vão se dividir em grupos de até 5 alunos e estruturar as informações debatidas anteriormente em um resumo, destacando os conceitos mais importantes na sua visão. Para auxiliar nessa estruturação desse resumo, vocês podem também utilizar o texto abaixo, tá? Que o que são linguagens de programação, né? A ideia desse texto é introduzir o conceito de linguagem de programação e sua classificação, linguagem de alto e baixo nível. Para finalizar a atividade, vocês vão fazer uma roda de conversa e socializar as ideias estruturadas pelos grupos, para depois vocês poderem responder uma atividade diagnóstica que vai ser deixada no ambiente. Essas são as referências que nós vamos usar em todo o percurso da disciplina, fora o fascículo da disciplina que também vai ser postado no ambiente.